Olá, meu irmão, minha irmã. Quando conversamos com as pessoas, algumas vezes as dúvidas surgem, inclusive em passagens evangélicas, porque muitos acham que Jesus, de certa forma, nos aconselhava um certo grau de covardia moral e que nós temos o nosso orgulho próprio e que às vezes as pessoas nos ofendem e essa questão de perdoar ou de agir de forma diferente, nos age com violência, nós agimos com mansidão, como que se estejamos acovardados. Isso não é correto. Mas é bom nós compreendermos que Jesus falava por uma linguagem diferente da nossa. A nossa é uma linguagem onde predomina sempre ainda o orgulho, o egoísmo, as nossas características mesmo de imperfeição espiritual, de seres humanos que ainda somos. Mas ele já falava a respeito do que deveríamos fazer para vencer, para superar as influências da matéria sobre nós, de sermos realmente espíritos vivenciando no corpo físico, na experiência terrestre, mas sem, no entanto, nos escravizarmos aos vícios, às coisas mais comuns aqui da Terra, já que um dia nós nos libertaríamos dessa carcaça física, do corpo físico, e retornaríamos ao plano de origem, que é o plano espiritual. E vai predominar o quê? O bem, o amor, a paz, diferente de quando nós desencarnamos, conduzindo conosco os pensamentos de violência, problemas não resolvidos que geralmente dificultam a vida do espírito em si. E essa passagem que se encontra em Mateus 5, capítulo 5, 38 a 42, que é se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, é uma das que normalmente as pessoas utilizam. Observemos bem como é a passagem evangélica. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. É muito importante que nós não prendamos apenas ao espírito, né? A letra do espírito, mas ao espírito da letra em si, a essência. O que, na verdade, Jesus não quis dizer que se alguém batesse na face, nós, na verdade, dessemos a outra para bater, tocando, ferindo-nos novamente. Não é isso, mas como ele fala em face? A face que o outro bateu foi exatamente com a violência, que nós mostrássemos uma face oposta da violência, que é da mansuetude, da paz, que não nos indispuséssemos, que não resistíssemos ao mal, que às vezes as pessoas não querem fazer, para que não entremos na sintonia do mal e não estejamos na mesma situação. É muito interessante porque quando ele diz aqui essa passagem evangélica, não é um convite à covardia, mas é um convite a que nós sejamos superiores àqueles que nós achamos que está sendo, ou aquele que está sendo inferior, que está utilizando de artifícios, né, negativos, para que nós façamos as coisas de paz, de tranquilidade, de harmonia. É o que diz Allan Kardec aqui no comentário, que nós achamos bem interessante. Ele diz: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. O orgulhoso, ao orgulhoso esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Nós paramos aqui, o comentário é mais longo, mas apenas para complementar, para nós observarmos exatamente como faláramos antes, e que o que realmente predomina nesse tipo de pensamento de achar que Jesus ensinou uma coisa absurda
e que era um ato de covardia, é exatamente o orgulho. Quando nós somos orgulhosos, nós achamos que manter a nossa honra é nós revidarmos, é nós não deixarmos de passar o recibo de acordo com o merecido. Ou seja, se age com violência, nós temos que agir com violência. E na verdade não é assim. Nós temos que compreender que a violência é simplesmente uma característica de imperfeição que precisa ser corrigida. Normalmente as pessoas são violentas porque se sentem seguras e uma forma de sentir-se vencedoras numa questão, numa discussão, seja como for, é agir logo com agressividade e violência para meter medo e fazer a outra pessoa calar. Mas nós, portadores do conhecimento espírita, sabedores da nossa condição espiritual, haveremos de compreender o que Jesus ensinou. É realmente através da paz, do amor, que nós começaremos a realmente ingressar numa situação diferente, num patamar de evolução diferente, porque nos acomodarmos às coisas do mundo ou ficarmos a repetir aquilo que normalmente nós condenamos no outro, nós fazemos, é simplesmente manter-se na estagnação. E evolução é esforço, evolução é sacrifício, às vezes é renúncia, e temos que aprender a renunciar ao nosso orgulho para que a humildade seja a nossa característica de espíritos que já sobrepuseram-se à matéria, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Deus nos abençoe.